Eleições 2018. A ITV dá sequência esta noite à série de entrevistas com candidatos aos cargos de deputado estadual e federal. Buscando garantir a igualdade de oportunidade a todos os concorrentes de Itu e região, enviamos 18 convites para candidatos dos mais diversos partidos. 13 destes confirmaram presença. Este é um bate-papo para que você, eleitor, conheça as propostas e escolha o candidato que mais represente as tuas ideias. Afinal, o voto certo é o sinônimo de uma eleição bem-sucedida. Recebemos em nosso estúdio esta noite a candidata ao Legislativo Estadual pelo PSD, Rita Passos. Nascida em Indaiatuba, tem 57 anos, casada com Herculano Passos, tem 2 filhas, é pedagoga e empresária. Rita Passos está em seu 3º mandato de deputada estadual. Boa noite, Rita, seja muito bem-vinda, obrigado pela presença. A gente vê que a senhora tem uma atuação muito grande na área social. A gente pode considerar isso o seu plano de governo? Bom, primeiramente, boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Boa noite para você em especial, Henrique, e obrigada pela oportunidade de nós estarmos explanando aqui os nossos projetos e a nossa meta, né? Bom, eu trabalho em todas as áreas, mas é evidente que a minha parte, eu tenho um lado mais forte na questão social, sim, né? Mas isso não significa que eu não vou trabalhar na questão de saúde, de emprego, na questão de escolas, enfim, nós trabalhamos em todas as áreas, mas a área social realmente é o meu lado mais forte. A senhora trouxe para Itu a nova sede da 5ª Companhia de Policiamento. A área de segurança aqui na cidade, no interior como um todo, a gente sabe que é um pouco precária, falta efetivo, faltam recursos. A senhora pretende trazer mais coisas para a cidade de Itu no que se refere à Polícia Militar e à Polícia Civil também? Bom, eu sempre tenho pleiteado, junto ao Governo do Estado, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública, mais profissionais aqui, mais policiais para ajudar. Mas a gente sabe também que há uma necessidade de maior interação entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e também a Guarda Municipal. Isso faz com que haja um sucesso melhor aqui na cidade, essa interação, né? Essa integração. Entendi. Mas vamos sempre trabalhando, né? Já tenho pleiteado bastante junto ao Governo do Estado e vamos continuar cada vez mais buscando essas conquistas, né? Como lá na Cidade Nova também, a base da Polícia Militar, por um momento, estava para ser fechada, porque a prefeitura ela não dava a sustentação necessária com relação a um espaço adequado para que elas pudessem permanecer onde estão lá na Cidade Nova, né? O prédio estava precário, com chuvas, entrava água dentro, enfim, eles chegaram no momento que falaram, nós vamos embora daqui porque não temos a contrapartida do município. Naquele momento, então, eu trabalhei junto ao Governo do Estado para conseguir uma área do Governo do Estado, uma propriedade do Governo do Estado, ainda que fosse da área, fazendo parte essa propriedade da Secretaria da Saúde, eu consegui essa viabilização para que passasse, então, para a Secretaria de Estado da Segurança Pública para manter a base da Polícia Militar lá na Cidade Nova. E foi uma conquista muito grande. A senhora é autora da lei da adoção de nascituros. O que é essa lei e por que ela é importante no Estado? Olha, Henrique, eu sou muito ligada na questão da adoção e, inclusive, sou presidente da Frente Parlamentar em prol da adoção e convivência familiar. Então, tudo que é relacionado à adoção, a gente está lendo. E uma vez eu li uma matéria de uma juíza que dizia que a cada semana, só na capital paulista, acontece 2 casos de mães que vão ter os seus filhos nos hospitais e antes de ter a alta, elas fogem e largam a criança no hospital. Só na capital paulista, 2 casos, fora outras cidades também, né? Então, o que acontece? Essa criança, ainda que ela vá para o caminho certo, que é da vara da infância e juventude para a adoção, há uma certa demora, porque o juiz pode entender que a mãe pode se arrepender e voltar, né? Mas isso ainda se for para o caminho certo. Mas como em todos os lugares, tem as pessoas que, os bons e os maus, né? Não é só na política que tem os bem-intencionados, os mal-intencionados, temos médicos bons, médicos não bons, em todas as áreas. Então, pode ocorrer também, ou através da mãe também, né? A questão de venda de crianças e no hospital, infelizmente, pode haver até venda de órgãos, né?
E fora aquelas mães que ainda levam seus bebês embora e, infelizmente, praticam atos horríveis, né? Como jogam crianças muitas vezes nas caçambas. Um caso em Indaiatuba, esses meses agora, a mãe colocou no congelador, eu acho que você deve ter sabido desse caso, né? Uma mãe lá em Santos colocou o elastiquinho do cabelo, de prender o cabelo, colocou no pescoço da criança. Isso porque a mãe acha que ela tem muitos filhos, ela não quer mais, né? Então, infelizmente, existem esse perfil ainda de pessoas que não têm o amor ao próximo, né? Ao seu filho ainda, né? Então, o que vem a ser a minha lei, Henrique? A minha lei vem para que seja colocados uma placa em todos os órgãos de saúde, tanto os públicos como os particulares, uma placa com os seguintes dizeres: a entrega de filho para adoção, mesmo durante a gravidez, não é crime. Caso você deseja fazê-la ou conheça alguém nesta situação, procure a Vara da Infância e Juventude. Além de legal, o sigilo é absoluto. E embaixo o número de telefone da Vara da Infância e Juventude atualizado e mais próximo daquele local. Então, com isso, nós entendemos que muitas mães que estão no momento, ou no momento dela ter o filho já, ou durante ainda a gravidez, e ela não deseja ficar com o seu filho, e ela olha aquela placa, ela fala, pronto, já resolvi o problema. Ela acha, muitas vezes, que falar que não quer ficar com o filho é crime. Isso não é crime. Isso é um ato legal. Crime é abandonar. Crime é abandonar. Crime é fazer barbaridades com seu filho. Então, eu tenho certeza que esta lei, que já foi aprovada, já foi sancionada e vai ser regulamentada logo que passar o período eleitoral, eu tenho certeza que nós vamos poder salvar muitas crianças. Toda criança tem o direito de ser feliz, toda criança tem o direito de ter um lar, toda criança tem o direito de viver, né? Então, eu tenho certeza que nós vamos poder, com essa lei, salvar muitas crianças. A senhora trouxe para Salto, no ano passado, se eu não me engano, a carreta da mamografia. Se reeleita, a senhora pretende ampliar essa carreta e tentar trazer para outras cidades aqui da nossa região? Com certeza, não tenho dúvida. É muito importante essa questão da carreta da mamografia. Aqui em Itu não precisa porque eu consegui todos os equipamentos, né, de assuntos de exames para as mulheres, específicos das mulheres, inclusive a mamografia. Então, aqui em Itu nós temos isso, né? O Herculano implantou quando foi prefeito e os equipamentos foi que eu consegui junto ao governo do estado de São Paulo através de emendas parlamentares minhas. Agora, lá em Salto, nós conseguimos a mamografia. A Secretaria de Saúde do estado de São Paulo, ela possui algumas carretas que percorrem o estado todo. E, evidentemente, que são 4 carretas, se eu não me engano, mas sempre 2 estão com algum problema. Então, 2 praticamente ficam realmente em funcionamento. Mas são 645 municípios, são muitos municípios, não é verdade? Então, há esse rodízio de passar em todas as cidades. Mas onde ela vai? Onde tem força política, onde tem gente que trabalha, onde tem gente que vai buscar e pedir para os seus municípios. Então, já pedi tanto para Salto, já consegui para Porto Feliz e outros municípios aqui que já estão prestes a receber a carreta também. E vamos continuar, pedindo novamente daqui a pouco para Salto de novo, para Porto Feliz de novo. E vamos, que é muito importante a mulher se cuidar. A mulher, ela cuida da família toda e muitas vezes ela deixa de cuidar de si própria. Mas ela tem que pensar que para ela cuidar também da sua família, ela tem que estar bem de saúde. E a mulher precisa fazer esses exames tão necessários, porque o câncer de mama é o câncer que mais mata a mulher no mundo. Então, se ela não se cuidar, não dá tempo muitas vezes, né? A prevenção é tudo. E esse exame na carreta é gratuito? É gratuito. E pode ser feito praticamente depois do agendamento no próprio dia? Pode fazer, a mulher passou ali, ela quer fazer, ela faz o exame. Perfeito. Ainda sobre Salto, a senhora é a única candidata a deputada estadual com um comitê lá, com um escritório. Escritório. Isso, com um escritório em Salto. A senhora considera isso um diferencial? Com na certeza. Sua candidatura? Eu acredito que é uma importância grande que eu dei para Salto, né? Uma cidade que é uma cidade irmã de Itu, uma cidade muito junto com Itu, inclusive ela é ligada por uma estrada que é a Estrada da Convenção, né? E que eu consegui a duplicação, né? Então, essa duplicação nada mais é
uma estrada maravilhosa que virou praticamente uma avenida, né? Então, Salto e Itu são cidades importantes e eu via a necessidade, eu via nas pessoas de Salto essa falta de carinho, que eu acho que isso é um carinho. Você ter um escritório político na cidade mostra que você se interessa por aquela cidade. E também, de Salto para outras cidades, ela acaba sendo um escritório regional, pegando Rafard, pegando Indaiatuba, então ela vai para um lado e ela pode atingir todas essas cidades desse lado, né, para poder atender a população. E de Itu para outro lado, né, de Sorocaba, Votorantim e tudo mais. Nada também interfere uma não tem problema, também pode visitar as duas. Mas eu acredito que foi uma maneira simpática de retribuir todo o carinho que eu tenho recebido das pessoas de Salto. Salto é uma cidade muito querida, que me recebe muito bem e que nós temos o apoio também, né? O prefeito abriu as portas para a gente. Então, nós estamos nos sentindo muito bem, porque as emendas parlamentares que nós estamos mandando para Salto, elas recebem com muito agrado. Então, isso está facilitando também para o crescimento e o melhoramento da cidade de Salto. No próximo bloco, a gente entra no assunto infraestrutura e educação. Com o consórcio Mage de Imóveis, você não fica só imaginando como seria a casa dos sonhos ou o imóvel comercial para abrir um negócio próprio. Talvez a casa no campo ou na praia para relaxar, ou até mesmo quitar o financiamento do imóvel atual. Com o consórcio Mage de Imóveis, você usa sua carta de crédito como quiser para aumentar seu patrimônio. Você ainda pode utilizar o seu FGTS para ofertar um lance e potencializar sua contemplação. Créditos a partir de 106 mil e totalmente sem juros para conquistar seus objetivos. Consórcio Mage de Imóveis. Pensar no futuro é agir agora. Continuamos acompanhando um pouco mais sobre os projetos de Rita Passos, candidata à reeleição pelo PSD ao cargo de deputada estadual. Candidata, a senhora tem um trabalho muito forte na defesa dos mais necessitados, crianças e idosos. Como que é esse trabalho e a senhora pretende ampliar isso em uma possível reeleição? Olha, na questão das crianças, eu dei um exemplo aí do Nascituro, né, que nós falamos no outro bloco. Mas na questão do idoso, nós temos o Centro-Dia do Idoso, que foi referência para o Brasil todo, um trabalho que nós iniciamos aqui em Itu, quando o Herculano foi prefeito, que é o Centro-Dia do Idoso. O idoso semi-dependentes, que precisam de cuidados especiais, que muitas vezes ficam na casa e correndo o risco, né, de cair na casa, de se queimar no fogão, de deixar o gás ligado, de não se alimentar direito, de não tomar os remédios direitos, perder um pouco a mobilidade, ficar muito tempo sentado, entrar em depressão, né? Então tem muitos idosos com esse perfil que as famílias vão trabalhar fora e eles ficam sozinhos correndo esses riscos. Ou a família deixa eles lá, correndo esse risco, ou então eles colocam no asilo. E no asilo, que se fala abrigo permanente, mas quando se fala asilo, todo mundo já entende o que é, e é muito triste, Henrique, as pessoas têm, assim, a grande maioria são abandonadas pela família. E uma vez uma senhora me disse que fazia quase 15 anos que ela não via nenhum membro da família dela, que ninguém mais ia visitar ela.
aquilo dói a alma, né? Uma pessoa que é abandonada pela família, ela se sente muito mal, com muita tristeza. E eu já chorei muitas vezes com os idosos no asilo de ver essa fragilidade deles, essa saudade da família. Foi quando nós implantamos aqui em Itu o Centro Dia do Idoso. Criamos um programa para cuidar desses idosos, para evitar que ou eles fiquem sozinhos na casa, ou então que eles sejam colocados nos asilos, né? Porque o idoso, quando ele tem uma situação financeira boa, então tem gente que vai na casa para cuidar, mas a grande maioria não tem essas condições. Então esse Centro Dia do Idoso que nós fizemos aqui em Itu, e que se tornou a menina dos meus olhos, porque eu vi que funciona mesmo, né? E quando eu lembro de uma senhora, nos primeiros dias desse projeto em Itu, ela me entregar uma roupa, num saquinho, dizendo que era para colocar nela quando ela morresse. Então, ela tinha perspectiva de morte apenas, né? E depois, com alguns meses desse programa, ela falou: aquela roupa você põe em fogo porque eu não quero mais morrer, né? Então, naquele momento eu percebi que nós fizemos um projeto que estava funcionando. Para mim, eu acredito que foi, acho que a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Para mim, a política, nesse momento, já valeu a pena. Você estar na política e poder ajudar as pessoas que mais precisam. Então, esse projeto, ele foi multiplicado quando eu fui secretária estadual de Desenvolvimento Social, quando o Serra me convidou para ser secretária dessa pasta. Aí eu pensei, poxa, é um projeto importante para Itu, mas eu tenho certeza que vai ajudar tantas pessoas, tantas cidades também tem esse perfil de idosos que precisam de cuidados, e nós implantamos no Estado. Então, ajudar o idoso, aquele indefeso, é muito importante. Então, a minha luta, o meu trabalho, a minha reeleição, ela vem para ajudar os municípios paulistas, em todas as áreas, mas eu quero estar defendendo, principalmente aqueles indefesos. Como eu dei um exemplo do Nascitura, uma criança indefesa, e como eu dei um exemplo agora, o idoso semi-dependente, que também precisa de cuidados. Então eu quero estar lá, defendendo especialmente esse público que precisa de um olhar com amor, um olhar com atenção, um olhar com cuidado. A senhora com certeza está na rua, em contato com a população. O que mais eles te pedem de melhorias? Olha, aqui em Itu você está falando? No geral? Itu, região. São muitas coisas, né? Aqui em Itu, por exemplo, é muita saúde. Normalmente é saúde. Aqui em Itu, a saúde é muito maior, né? Assim, a reclamação é muito grande. Mas com relação à saúde, como deputada, eu tenho feito a minha parte, né? Na questão do hospital, eu consigo do governo do estado um recurso de R$2 milhões por mês. O governo do estado manda diretamente para o hospital. Porque o hospital, gente, ele não é nem municipal, ele não é um hospital estadual, ele não é um hospital particular, ele nem é um hospital filantrópico. Né? Então, tem que ter o serviço particular, o serviço de convênio, né? Tem o SUS, é uma série de frações aí que faz manter o hospital. Então, eu tenho feito a minha parte. Já consegui para o hospital arco cirúrgico, uma época estava quebrado, não tinha, consegui. Também equipamentos, muitos equipamentos para o hospital através de emendas parlamentares. E esse recurso de R$2 milhões ao mês para o Hospital São Camilo, aqui em Itu, por exemplo, né? E outras situações, outros hospitais também. Mas falando daqui. E o que há uma confusão, muitas vezes, com a pessoa, Henrique, é que às vezes as pessoas cobram o deputado de ações que não cabe a ele. Nós somos legislativo, não é o poder legislativo que pode resolver. Ah, falta um médico no posto de saúde tal. Poxa, isso daí é com o prefeito, né? Então, e a questão também, o pronto atendimento, o pronto-socorro não está mais lá no hospital. Isso daí também é uma questão do prefeito, ele que tem que fazer esse convênio junto com o hospital e ter o pronto atendimento, o pronto-socorro lá, né? Pagar o hospital para que ele faça esse atendimento. Então, tem coisas que as pessoas confundem um pouco, o que é a missão, qual é o trabalho do deputado ou não. Mas a minha parte, como deputada, tenho conseguido. Já trouxe muitos equipamentos para postos de saúde, os equipamentos para o Centro de Referência da Mulher, que nós já falamos, inclusive a mamografia. No hospital, equipamentos também, arcos cirúrgicos. Também estamos trabalhando para a questão do aumento dos leitos de UTI. Infelizmente, o diretor anterior, né,
de alguns para trás aí, não deu a sequência. Nós estamos trabalhando para que a gente possa continuar a retomar isso daí, é uma conquista que eu já tinha tido, mas o meu trabalho não para, né? Com relação à saúde, não dá para esperar, então eu acho que a reclamação maior é a saúde e, como deputada, tenho procurado fazer tudo que é possível junto ao governo do estado, trazendo recursos para a cidade. Aqui em Itu, em outras cidades também. Na área da educação, especificamente falando aqui de Itu, a senhora teve participação na implantação da FATEC. A senhora tem outros projetos nessa área para a nossa região? Olha, a FATEC foi uma conquista minha, né? Junto ao governo do estado, era um anseio bastante da população de ter uma faculdade pública e gratuita na cidade. Aliás, era uma promessa de campanha do Herculano naquela época, quando ele era prefeito. Ele se tornou prefeito e ele falava, temos que lutar para ter uma faculdade pública e gratuita. O Herculano sempre teve uma visão sempre voltada a ajudar as pessoas que não têm condições financeiras para poder pagar uma faculdade. E ele entende que é muito importante isso. Então, a faculdade pública era muito importante. Então, trabalhei bastante junto com o governador na época, o José Serra, e conseguimos a FATEC. No primeiro momento, quando a FATEC veio para cá, a parceria com o município era disponibilizar um espaço. Então, imediatamente, o Herculano já arrumou um prédio, né, alugado, colocou a FATEC lá, né, e tinha um compromisso de, dentro de alguns anos, construir o prédio próprio. E o que eu fiz durante aqueles anos? Eu trabalhei junto ao governo do estado para conseguir do próprio governo também a construção. Então, foram 2 ganhos aqui, né, da faculdade, da FATEC. Primeiro a vinda da FATEC e depois a construção do prédio próprio, realizado pelo próprio governo do estado. E num terreno também do governo do estado. Então, e num lugar específico, num lugar muito bonito, com grande visibilidade, fácil acesso. Então, foram 2 conquistas. E com relação à FATEC, aos outros cursos, nós estamos sempre trabalhando, vendo quais são os interesses do município, da região, para a gente poder estar sempre implantando cursos a mais, né? Então, já estivemos muitas vezes lá na FATEC, conversando com a Laura Laganá, que é a superintendente, né, da Escola Paula Souza, para a gente poder viabilizar essas questões. E, recentemente, a Univesp. A Univesp é uma faculdade virtual, né, pública virtual. E que era para ter acontecido já no ano passado, mas pela falta de interesse do município na ocasião de encaminhar os documentos, né, o atraso de mandar os documentos, somente aconteceu este ano o encaminhamento dos documentos para essa parceria. Então, a Univesp é uma faculdade virtual que você pode fazer no horário que você quer, né? Pela internet, você trabalha com computador, tem um espaço disponível, uma sala no município para poder atender essas pessoas também. Mas quem pensa que é moleza, né? Faculdade virtual não é moleza não. Tem que estudar, tem que ter empenho. E os professores que dão as aulas na Univesp são os mesmos que dão a aula na USP, na Unicamp. Então são professores de muito gabarito e quando receber o certificado, o diploma não vai estar escrito lá. Foi realizado uma universidade virtual, não vem nada detalhado isso. Então, é uma universidade de peso e que vai poder ajudar muitas pessoas que não têm tempo muitas vezes, mas ele adequa no momento que ele pode fazer. A senhora enviou verbas para a infraestrutura de mais de 100 cidades do estado de São Paulo, muitas dessas aqui na nossa região. A senhora pretende aumentar esse trabalho? Com certeza, não tenho dúvida, né? Eu sempre estou junto com os municípios ajudando nas questões e tantos foram, e não foi uma vez só cada município, foram muitas vezes, né? A gente sempre está em sintonia com os municípios para poder ajudar. Então, isso é muito importante. E com relação também, que nós estamos falando sobre a educação, coberturas de quadras, quantas? Aqui em Itu, todas. Escolas municipais, estaduais, centros esportivos e outras cidades também, coberturas de quadras. Também doação do prédio, que era do governo do estado, para os municípios. Tudo isso a gente tem conseguido. A educação é importante, Henrique. Então, a gente tem que estar firme nisso e toda a região pode contar comigo que a gente trabalha, viu? A gente está no cargo para trabalhar e eu tenho maior satisfação em poder atender os municípios que confiaram o seu voto na minha pessoa.
Agora, a duplicação da SP-79 e a Valdomiro Corrêa de Camargo está praticamente quase inteira concluída. A senhora considera essa conclusão uma vitória? Com certeza, não tenho dúvida. Eu lutei muito por essa conquista. Aliás, agora começam a aparecer muitos pais da criança, mas não teve nenhum outro não. Quem conseguiu, batalhou por essa conquista fui eu, né? Junto ao governo do estado. Não foi fácil, né? Mas a gente conseguiu. Foi no momento que o governo do estado iria duplicar algumas rodovias do estado. E eu lutei muito para que essas duas rodovias, né, Itu-Salto e Itu-Sorocaba, fossem viabilizadas e acontecesse, então, recebesse duplicação. Essa da Valdomiro, que é Itu-Sorocaba, houve uma paralisação por alguns momentos, e a culpa não é minha, a culpa não é sua, a culpa não é também de quem está nos assistindo, mas, infelizmente, quando você vai fazer uma duplicação, há a necessidade de fazer desapropriações das terras que estão ao lado, né? Cada trecho é de uma pessoa. E, infelizmente, teve alguns espaços, alguns trechos ali que a pessoa entrou no processo judicial para que ela queria receber bem mais do que aquilo que o governo queria pagar. E pelo que eu soube, e pelas pessoas que aceitaram logo de prontidão, o Estado estava pagando um valor muito correto, no valor de mercado, e ficaram muito satisfeitos. Mas sempre tem aqueles que acham que é um momento de ter um ganho a mais, né? Então, quando a pessoa entra na justiça, a gente tem que esperar do judiciário para poder resolver isso. Então, foi por isso que a estrada foi feita um pedacinho ficava sem, fazia outro pedacinho ficava sem. É justamente que eram naqueles espaços que havia problemas judiciais. Agora, sendo resolvido todos, né? O juiz deu ganho de causa para o Estado, a obra foi concluída. Para mim é um orgulho muito grande eu passar por essa rodovia e ver que ela ficou maravilhosa e que traz segurança para todas as pessoas que por ali passam. Porque antes, às vezes a pessoa não lembra, mas era uma estrada cheia de curvas, né? E quando um ia ultrapassar, fazendo uma ultrapassagem, havia a colisão, né? Então era muito perigosa. É claro que a estrada está muito mais segura, mas isso não quer dizer que não vai ter acidentes. Depende do motorista, né? O motorista tem que estar muito atento para que ele possa dirigir com cuidado, para que não tenha acidentes. Evidentemente, trouxe muito mais segurança, né? Mas tem que dirigir direitinho para que não aconteça nada de ruim. Eu fico muito orgulhoso quando eu passo por essa rodovia e falo, foi um trabalho meu, fico feliz. Eu sei que o povo usa e eu sei que o povo está feliz. E a Cidade Nova, aquela região do Pirapitingui, ficou mais próxima da região aqui central da nossa cidade de Itu. Então, ficou tudo junto agora. Não era o pessoal de lá e o pessoal de cá. É todos juntos agora. Rita, mais uma vez, obrigado pela presença. Em nome da ITV, eu desejo uma boa sorte. E agora a senhora tem 1 minuto para as considerações finais. Lembrando que a senhora pode concluir a linha de pensamento, mas, de acordo com a lei eleitoral, não pode pedir votos ou informar o número de qualquer candidato. Bom, eu quero aqui falar com vocês que analisem bem o meu trabalho, que vocês podem olhar no meu Facebook e verificar o quanto eu tenho trabalhado pela população. Eu sou a política vocacionada, tenho a vocação pela política, gosto de fazer política, a política do bem. Não sou a política profissional que faz de tudo para ganhar a eleição e depois que passa a eleição não quer saber. Esse não é o meu perfil. Meu perfil é de trabalho e eu tenho história para contar. Em cada cidade que eu tenho trabalho, as pessoas são satisfeitas de ver que eu sempre me empenhei. E é com esse mesmo empenho, com esse mesmo trabalho, com essa mesma vontade, com esse mesmo amor no coração, eu quero continuar trabalhando por você. A série de entrevistas desta noite encerra-se por aqui. Amanhã, terça-feira, temos 2 candidatos confirmados, Neto Bellussi e Mércia Falsini. Muito obrigado pela sua audiência e eu te encontro amanhã.